Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa análise técnica trazida até nós pela Forge College. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é absolutamente crucial para quem trabalha com infraestrutura e Web3, o alinhamento de tarefas e o monitoramento para implantações. Nosso grande objetivo aqui? Eliminar de vez aqueles pontos cegos terríveis durante um deploy. Vamos entender como alinhar as etapas do nosso pipeline com sinais de monitoramento que são reais para garantir que aquilo que a gente constrói funcione de verdade lá na produção, sem nenhuma surpresa desagradável no meio do caminho. Mas pensem bem numa coisa. Por que será que tantas implantações falham de um jeito tão silencioso? Bom, assumir que um comando de deploy deu certo só porque o terminal não cuspiu um erro na nossa tela é literalmente a mesma coisa que a equipe de engenharia espacial assumir que um foguete chegou na órbita pura e simplesmente porque a plataforma de lançamento não explodiu. Faz sentido? Claro que não. É uma armadilha clássica. Confiar cegamente naqueles sinais básicos de sucesso da interface de linha de comando, o famoso CLI, acaba criando uma baita de uma falsa sensação de segurança. Então, para resolver esse problema, nosso mapa da mina hoje vai passar por 6 etapas bem diretas. Primeiro, vamos decretar o fim dos pontos cegos. Depois, vamos para os contratos de observabilidade explicados. Em seguida, artefatos rótulos irresponsáveis. Passamos então para sondas pós-implantação na Solana. Aí, analisando o pipeline de código e, para fechar, rumo à melhoria contínua. Vamos nessa! Começando com a nossa primeira parada, o fim dos pontos cegos. Para acabar com essa ilusão de sucesso de uma vez por todas, a gente precisa mudar a chave na cabeça e alinhar as tarefas concretas com sinais do mundo real. Olha só a diferença de paradigma aqui. De um lado, nós temos o jeito antigo, aquele jeito super arriscado de assumir o sucesso só porque o comando de build não travou o processo. Do outro lado, o padrão que nós realmente queremos adotar agora. Usar sondas pós-implantação que interagem de fato com o livro-razão. Essa é a verdadeira virada de jogo, sabe? É essa interação direta que prova, sem deixar nenhuma dúvida, que a implantação funcionou e que o estado da rede mudou exatamente como nós planejamos. E como é que a gente formaliza toda essa ideia? Bom, vamos entrar na seção 2, contratos de observabilidade explicados. Um contrato de observabilidade é, basicamente, um acordo que trata o nosso monitoramento com o mesmíssimo rigor que nós teríamos com um contrato de API. Ele vai lá e crava exatamente quais são os nomes das métricas, os esquemas dos rótulos e, o mais importante de tudo, o que de fato significa sucesso ou falha nas entrelinhas. O pulo do gato aqui é que cada tarefinha do nosso pipeline precisa ter esse contrato muito, mas muito bem definido. É isso que garante que os painéis e os sistemas de alerta lá na frente consigam interpretar os dados sem precisar de nenhuma bola de cristal para adivinhar o que está rolando. Isso nos leva direto para a anatomia de uma boa tarefa de monitoramento. Seção 3, artefatos, rótulos e responsáveis. Existem 3 pilares operacionais que, sinceramente, nunca podem faltar. Primeiro, um artefato observável. Segundo, rótulos de contexto. E terceiro, um responsável atribuído. Pensem nos rótulos como os grandes salvadores que evitam aquele ruído chato nas métricas, dando todo o contexto que nós precisamos para saber com precisão cirúrgica o que falhou. E ter um responsável atribuído, nossa, isso é a salvação para evitar aquele pânico absoluto no meio do fim de semana, com todo mundo correndo em círculos para descobrir de quem é a culpa quando dá erro no meio do rollout. E quando a gente coloca isso no mapeamento prático, as coisas ficam muito mais claras. Imagina uma tarefa de build test. Ela mapeia direto para o status do build, carregando o rótulo do commit e colocando a responsabilidade nas mãos da equipe de integração contínua, o CI. Já a implantação tem a sua métrica própria e a responsabilidade cai no colo de quem está cuidando do lançamento em si. Criar esses modelos mentais claríssimos, totalmente focados em responsabilidade e estrutura, é o que faz a mágica acontecer. Aliás, é exatamente esse tipo de mentalidade de engenharia profunda que nós ajudamos a construir nos cursos da Forge College sobre infraestrutura e desenvolvimento Web3. Saindo um pouquinho da teoria e indo botar a mão na massa, chegamos à nossa quarta parte: sondas pós-implantação na Solana. Aqui nós temos uma regra de ouro inquebrável. Logo depois de rodar aquele comando para fazer o deploy de um programa na rede Solana, a gente precisa submeter uma transação pequena e determinística para verificar a mudança de estado de fato. Uma sonda ponta a ponta, o famoso end-to-end, é a verdade nua e crua para garantir que a operação foi um sucesso absoluto. Porque, vamos ser bem sinceros, se o programa não responde como a gente espera lá no ambiente final, o deploy falhou. Ponto final. Não importa o que a telinha preta do terminal esteja dizendo. E tem mais. O fator tempo aqui é uma peça-chave. A gente até pode se dar ao luxo de ser um pouco mais conservador com os alertas em ambientes de desenvolvimento, tudo bem.
Mas quando estamos falando da rede principal, a mainnet, aí a conversa muda e a gente adota uma janela rigorosa de 10 minutos. Se a sonda de pós-implantação der pau dentro dos primeiros 10 minutos depois do rollout, os alertas mais severos têm que apitar na mesma hora para a equipe responsável agir, sem choro nem ranger de dentes. Certo, então como é que toda essa arquitetura fica amarrada no código de verdade? Vamos ver isso agora na seção 5, analisando o pipeline de código. Vamos olhar para isso como se a gente estivesse decifrando um esquema mecânico bem detalhado. Nós seguimos 4 passos lógicos. Primeiro, fazemos o checkout do código. Segundo, rodamos um build determinístico. Terceiro, disparamos o deploy no cluster. E aí, prestem muita atenção, o passo 4, emitir a métrica. É exatamente aqui, nessa última peça da engrenagem, que o alinhamento acontece. É quando a métrica de observabilidade é fisicamente enviada para o nosso coletor. Se a gente pular ou esquecer essa etapa final, todo aquele nosso esforço suado com monitoramento simplesmente desmorona. E o coração vibrante dessa missão é o nosso payload. Se nós olharmos de perto, vamos encontrar os rótulos exatos, o nome do programa, o ambiente e o resultado, como um success, por exemplo. Preservar essas stringas exatamente assim, sem ficar inventando moda ou modificando elas sem avisar, é o que garante que o nosso sistema consiga rotear o alerta de forma automática direto para a pessoa certa. Sem essa precisão cirúrgica no texto, o alerta simplesmente se perde no buraco negro do sistema e a equipe fica totalmente no escuro, sem saber de onde veio a pancada. Estamos na reta final da nossa análise. Vamos para a nossa 6ª e última sessão, rumo à melhoria contínua, para fechar esse ciclo com chave de ouro. Para amarrar tudo, eu quero reforçar um princípio que é tipo a pedra fundamental de toda essa metodologia. Artefatos observáveis são a verdade canônica para o sucesso da implantação. Guardem bem isso na memória. O verdadeiro sucesso, quando a gente fala de engenharia de software de alto nível e de infraestrutura Web3, só pode ser medido por aquilo que nós de fato observamos respirando e funcionando lá na rede. Um código de saída dizendo 0 no seu computador não vale de absolutamente nada se os usuários reais não conseguem interagir com o programa na prática. O que nos deixa com uma pergunta muito provocativa para refletir: como é que as equipes vão pegar todos esses sinais de falha que nós vimos, que agora estão perfeitamente mapeados, e transformar tudo isso em ações de mitigação automáticas lá no próximo rollout? É exatamente fomentando esse tipo de debate interno que nós conseguimos criar ciclos de feedback muito rápidos e montar sistemas ultra resilientes. Para quem quiser se aprofundar nessa mentalidade de engenharia robista e dominar arquiteturas como essa, basta acessar Ford College para conferir outros conteúdos fantásticos e continuar aprendendo com a gente. Muito obrigado por acompanharem essa apresentação de hoje e até a próxima!